Por que o senhor acha que isso acontece? Por que uns prosperam e outros, pelo contrário, entram no fracasso? Olha, Adriel, uma coisa que eu sempre tenho falado, né, que a palavra de Deus não ofende aquilo que é santo, não é? E às vezes, em uma palavra que foi liberada por Deus, se a gente se sente ofendido com aquilo, é porque a parte mal dentro de nós está se sentindo ofendido com aquilo. E a parte mal é o que precisa ser eliminado. Porque, amados, o que acontece? A palavra de Deus, ela confronta, ela exorta, ela instrui, ela alinha, não é? Então, às vezes, a palavra de Deus, ela pode descer como uma água que vai trazer um refrigério, mesmo em áreas que estão destruídas em nós, não é? Mas às vezes a palavra de Deus, ela vai descer como uma marreta, quebrando, arrebentando. Então, a igreja, às vezes, ela é muito mimada, porque ela só quer a aguinha do Espírito Santo. Olha o Danoninho, me dá, Só me dá, me dá. não é? Ela só quer o refrigério, mas às vezes, para arrancar alguns entulhos, é necessário marreta. Então, um grande problema, uma questão que às vezes impede, né, a gente ver pessoas que não estão conseguindo romper nesse tempo de crise, às vezes elas estão caídas, por quê? Olha, eu tenho certeza, amados, aonde foi pregada a palavra de Deus, elas receberam orientação, elas receberam palavra de fortalecimento, elas receberam aviso, tudo foi anunciado pela palavra. E elas receberam ministração suficiente para, nesse tempo, elas estarem firmes. Eu tenho certeza, certeza. Porque a gente vê que José, mesmo estando na condição que ele estava, ele recebeu toda a direção de Deus para passar. E olha que interessante, amados. Até o povo do Egito respeitou a palavra que José deu. Até o rei do Egito, até Faraó, se submeteu. O problema é esse, amados. Faraó se submete à voz de José e o próprio povo de Deus não quer se submeter. E por isso, às vezes, está hoje nessa condição. Muita gente depressiva dentro da igreja, crise de pânico, fobia, né? Desesperado aí porque acumulou dívidas, né? Comprou além do que precisava, acumulou lá coisas que nem precisava, não é? Se enrolou toda. Às vezes a gente ouve até a respeito de suicídio de pastores, né, Sim, apóstolo? sim. Né? E o que acontece, Adriel? Fala para mim. Ela senta na frente da Bíblia para assistir o que Deus está falando ali? Não, mas ela senta em frente do televisor para ficar se alimentando somente de notícia ruim, de notícia enganosa, de notícia mentirosa, que ela não consegue filtrar, discernir, porque o pecado, o erro não está na gente assistir um telejornal. O problema é você absorver somente as coisas negativas que eles estão falando, sem sequer você saber se realmente é verdade ou não, e você começar a construir uma realidade que não é a verdade de Deus, aí passa a viver essa realidade circunstancial que o Espírito Santo tem trazido para falar, né, nas lives que a gente tem feito.